É bem verdade aquilo que se costuma dizer. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão. Vamos repetir, igreja. É bem verdade aquilo que se costuma dizer. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão. Uma vez mais quero dar as boas-vindas a todos. Hoje temos um prazer especial de receber a família do Manel, amigos do Manel. O Manel trouxe tantos amigos que até amigos meus trouxe. Sejam bem-vindos. Ainda antes de voltarmos à palavra de Deus, deixem-me dar uma notícia. E é uma das notícias que nós aqui na Lapa temos sempre um prazer especial em dar. Então vocês já sabem o que é que eu vou dizer. Há uma notícia. Vamos ter de dar os parabéns a um jovem casal, não é? Vem aí mais um bebê. Não estamos contentes com os bebés que temos, queremos mais, então vem aí mais um bebê. Eu vou dar aos irmãos aí uns segundos de suspense para vocês pensarem quem será, eventualmente acusarem a pessoa que está ao vosso lado, se é ela. Então, para que não corra mal, é melhor revelar. Então, no final do culto, os irmãos vão dar um abraço especial, depois dar um abraço especial ao Manel, porque hoje o Manel precisa de ser abraçado por todas as pessoas que aqui estão. Mas depois de abraçarem o Manel, eu vou pedir que eles fiquem em pé. Vão dar um abraço à Fabiana e ao Bernardo. Onde é que a Fabiana e o Bernardo? Olha aí, coisa boa. Deus vos abençoe, meus queridos. Então, vem aí mais um bebê. Estamos contentes por causa disso. Quero voltar-te, trazer-te até à Bíblia. Vamos até à primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós lemos apenas um verso. Curiosamente, há mais de 2 anos, nós passámos por este livro, por esta carta. Miguel, dá mais som, por favor. Passámos por esta carta, por estas 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, e hoje voltamos porque, sem dúvida, a frase que já lemos, ela é importante para louvarmos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas de uma maneira especial enfatizarmos a consagração pastoral do Manel. Esta mensagem que eu vos quero pregar, ela faz uma pergunta. E a pergunta é: quem quer ser pastor? Quem quer ser pastor? Talvez não seja o primeiro pensamento que nós temos, mas de facto a Bíblia elogia pessoas que querem ser pastores. Mas se formos sinceros, talvez hoje este elogio que a Bíblia faça não seja necessariamente um elogio que o mundo faz. Tendo em conta que nós temos diante de nós a tarefa e o privilégio hoje de consagrar o Manel ao ministério pastoral, eu gostava de falar acerca da maneira como a Bíblia olha para quem quer ser pastor. Porquê? Porque ser pastor, e sobretudo num contexto de maioria católica, apesar da Igreja Católica também usar o nome pastor para os seus padres, mas reconhecemos, nós que somos evangélicos, que geralmente a palavra ser pastor é dada a equívocos. Eu lembro a minha filha mais velha, a Maria, na escola, preferia dizer que eu era músico do que eu era pastor. Porque o equívoco nasce facilmente. Então, uma das coisas que eu gostava de partilhar contigo é que quando nós olhamos para o modelo, para a raiz de ser pastor na Bíblia, nós apercebemos que o modelo é Jesus. E como o modelo é Jesus, a melhor perspectiva para tu compreenderes aquilo que um pastor é, só acontece quando tu aceitas esse amor de Jesus por ti. Assim, muito resumidamente, é isto que eu vos quero pregar nesta manhã, mas uma vez mais nós vamos pedir a intercessão do Espírito Santo para fazer esta palavra acontecer em cada coração. Vamos orar. Senhor, tu sabes o nosso coração num dia destes. Nós estamos... há muitas emoções que passam ao mesmo tempo, de um modo que nós queremos, em primeiro lugar, louvar o teu nome, ao mesmo tempo que queremos alegrar-nos no testemunho que o Manel dá hoje, através da sua fé. Queremos declarar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é Salvador. Ó Senhor, há tanta emoção nesta igreja que vive de uma maneira especial este dia. E aquilo que nós queremos pedir é que nenhuma das nossas emoções ou dos nossos pensamentos impeça a Tua palavra de dar fruto no coração de cada pessoa. E pedimos em particular
para que a fé daqueles que já a têm possa ser aumentada, possa ser fortalecida. E pedimos por aqueles que não têm que possa nascer fé no Senhor Jesus. Ó Senhor, tu sabes, nós não temos competência para fazer isto. Eu não tenho competência para pregar este sermão. E é por isso que nós nos confiamos ao teu cuidado e através do poder do Espírito Santo invocamos o nome de Jesus para que aconteça segundo a tua vontade e não segundo a nossa, que é sempre muito falível. E é por isso que nós oramos tudo isto. Oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Amém. Muito bem, volta ao texto, é apenas um verso. Este texto é curioso. Este é aquele texto que explica que tipo de pastor, que tipo de pessoa é que um pastor deve ser. A partir do verso 2, tu tens uma lista de qualificações para os pastores. Em primeiro lugar, eu quero lembrar-te que o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo. E são duas cartas que no Novo Testamento são escritas por Paulo a Timóteo. Elas são cartas especiais. Eu gosto especialmente da segunda carta, também gosto da primeira naturalmente, mas quero chamar a tua atenção, se eu tivesse de dizer duas coisas importantes acerca das cartas que Paulo escreve a Timóteo, eu diria que, por um lado, são alturas, portanto, as cartas que Paulo escreve dão-nos instruções para como a igreja deve funcionar. Portanto, nesse aspecto, são cartas muito práticas, em que tu tens uma ideia de como a igreja de Jesus deve funcionar. Tu lês estas cartas e a Bíblia é muito prática. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, as características que o pastor deve ter. Olha para o teu capítulo 3. Olha só, eu não vou fazer a leitura agora, mas olha para lá. Vê o que é que está aí a acontecer. São ditas as características que um pastor deve ter. Então, uma das coisas boas, uma primeira qualidade acerca das cartas que Paulo escreve a Timóteo é que tu te apercebes de como a igreja deve funcionar. É isso que nós geralmente chamamos a doutrina da igreja, ou podemos chamar a eclesiologia. São cartas onde nós aprendemos muito acerca de como a igreja é e de como ela deve ser. Em segundo lugar, e sobretudo se pensarmos na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, é uma carta especialmente comovente, porque é o último documento escrito do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está a chegar ao final da vida e ele escreve essa carta como se fosse um testamento. Então ele derrama o seu coração de uma maneira especial. Tu sabes, se estiveres com uma pessoa que está prestes a morrer, tu prestas muita atenção ao que a pessoa vai dizer. Então, quando lês a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, o mesmo espírito deve existir em nós. Ouvir com atenção, porque ele tinha a noção que o seu tempo estava a terminar. Vamos voltar ao capítulo 3 da primeira carta e uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção, e foi por isso que lemos na tradução da Bíblia para Todos, é uma tradução mais recente em português de Portugal, que diz assim: é bem verdade aquilo que se costuma dizer, se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão. É curioso que Paulo menciona a Timóteo uma frase que seria dita entre os cristãos daquela época. E que frase era essa? Era uma frase que dizia que era uma boa coisa ser bispo, era uma boa coisa ser pastor. E aqui não quero entrar muito em detalhes, mas deixa-me explicar-te. Sempre que tu encontras a palavra bispo no grego, portanto no Novo Testamento, ela é equivalente a pastor. A palavra bispo ainda não servia para distinguir o bispo como um pastor de pastores. Esse foi um progresso histórico que hoje é encontrado no contexto católico e também em algumas igrejas protestantes, mas sempre que tu encontras a palavra bispo no Novo Testamento, ela quer pura e simplesmente dizer pastor. Até porque podes reconhecer que nesta altura o jovem Timóteo era um jovem pastor. Não era um pastor com várias igrejas a seu cargo, nem tinha uma posição hierárquica elevada, era um simples pastor. Então pensa nisto. Uma das coisas interessantes é que, pelo que a Bíblia nos está a dizer, era comum os cristãos dizerem na igreja: é tão bom ser pastor. O que nos leva a uma pergunta hoje. Por que razão será que hoje não se diz que é tão bom ser pastor como se dizia na altura em que Paulo escrevia a Timóteo? Tu vais encontrar essa pergunta aí. Portanto, por que razão será que hoje não se diz que é tão bom ser pastor? Aparentemente, entre os cristãos dizia-se: é bom ser pastor. Provavelmente, quando tu entenderes que na Bíblia é bom ser pastor, tu vais acabar a entender porque é que fora da Bíblia as pessoas não têm uma grande atração pela ideia de ser pastor. O que explica então que na Bíblia seja bom ser pastor, mas fora da Bíblia não seja assim tão bom. E eu estou a resumir muito o assunto, que poderia levar muito mais tempo, mas para efeito desse resumo, deixa-me explicar porque é que na Bíblia é bom ser pastor. Na Bíblia é bom ser pastor porque quem é pastor imita Jesus. A vida de um pastor, como a vida de Jesus,
é uma vida de quem se dá pelas ovelhas. Eu sei que a linguagem de ovelhas hoje não é especialmente convincente. Aliás, hoje quando nós ouvimos falar nas ovelhas, geralmente o nosso primeiro impulso é: eu não sou nenhuma ovelha, eu não faço parte do rebanho. Mas não há volta a dar, independentemente da tradição religiosa que tu tenhas. A palavra rebanho na Bíblia é uma palavra positiva. É bom fazer parte do rebanho de Deus. E deixa-me dizer a razão porque é bom fazer parte do rebanho de Deus. É bom fazer parte da igreja porquê? Porque o próprio Jesus, e nós num sermão mais à frente vamos estudar esse texto, o próprio Jesus disse, para explicar quem era, para descrever qual era a missão dele, ele disse que ele era o bom pastor. Mais ainda, no Velho Testamento, um dos textos que para nós evangélicos tantas vezes é um dos nossos textos preferidos no Velho Testamento, ainda na segunda-feira, no funeral da partida da Maria Umbelina, a mãe da Vilma, nós lemos o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor. Portanto, ainda que o termo ovelha, ainda que o termo rebanho tenha uma conotação negativa hoje, eu gostaria de resgatar a conotação positiva. É uma coisa boa ter pastor em Jesus. Então, por isso, repara, na Bíblia é bom ser pastor. Porque quando tu és um pastor, tu imitas como Jesus foi. E Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. É bom ser pastor, porque não há nada melhor do que a vida de Jesus. E a vida do primeiro só existe por causa do segundo. Tu vais encontrar agora essa frase para teres ideia do que está em causa quando nós elogiamos a coisa boa que é ser pastor. Por causa disso, naquele tempo, como Paulo menciona a Timóteo, o pessoal costumava dizer: é bom ser pastor. Agora, reparem, eu não me vou dedicar aqui a uma questão que podia ser interessante também, que é perguntar se hoje em dia, nas nossas próprias igrejas, nós costumamos dizer a mesma coisa. Eu reconheço que, provavelmente, até pelo facto dos evangélicos serem uma minoria no país, a pessoa, quando fala em ser pastor... Eu gostava de estar lá quando o Manel convidou alguns colegas na Vodafone a dizer: venham à igreja porque eu vou ser pastor. Aliás, eu acho que há de ser muito divertido ser colega do Manel, em primeiro lugar, para admitir, porque o Manel não é uma pessoa vulgar e eu imagino a reação civilizada, certamente, mas quando tu disseste: vem à igreja porque eu vou tornar-me pastor. Portanto, quando a pessoa diz isso hoje em dia, pode haver uma fonte de equívocos a sair daí e temos de reconhecer, agora olhando para dentro, mesmo no nosso meio evangélico, que infelizmente nós não vemos os miúdos a crescer, os rapazes a crescer, a dizerem que querem ser pastores, como, por exemplo, querem ser jogadores de futebol. Portanto, hoje pode acontecer uma coisa que urge resolver, que urge contrariar, que é nós ganharmos amor à função pastoral. E, de facto, começarmos a dizer aqui na igreja: Filipe, olha a responsabilidade que nós temos. Portanto, também é sinal que eu e o Filipe vamos ter de aparentar que somos mais felizes do que somos para alguém começar a desejar querer ser pastor. Mas essa era uma das coisas que estava implícita na mensagem que Paulo estava a dar a Timóteo. Agora, eu gostava que tu compreendesses que provavelmente os equívocos que existem quando se pensa na ideia de ser pastor estão relacionados precisamente pelo facto de as pessoas estarem longe da vida de Jesus. E eu sei que estou a simplificar muito, mas quando tu estás longe da vida de Jesus, é normal que tu não valorizes uma vida de alguém que tenta imitá-lo. É normal que, se o mundo está longe da vida de Jesus, a vida de um pastor não seja particularmente fascinante ou atraente. Porque o mundo acaba por desconhecer que só é pastor a pessoa que realmente quer imitar Jesus. Reparem, também é isso que nós hoje estamos aqui a celebrar, quando daqui a pouco formos impor as mãos sobre o Manel. Deixa-me falar-te rapidamente num episódio. Se tiveres a Bíblia, vamos abrir lá rapidamente o Evangelho de João. João 21. João 21, o texto, não a avenida. João 21. Vai a João capítulo 21. Há um pastor que queria deixar de ser pastor nesta história. Há um episódio que nos ensina acerca daquilo que um pastor deve ser, graças ao momento em que um pastor quis deixar de ser pastor. Esse homem era Pedro. Pedro, depois de ter traído por 3 vezes o mestre, o que ele pensou não foi estranho de pensar. Ele pensou assim: eu rebentei as minhas hipóteses, eu já não tenho moral para voltar a ser pastor. E, curiosamente, eu não vou ler, mas gostava que tu te situasses no texto, no capítulo 21 do Evangelho de João,
para compreenderes que aquilo que Pedro estava a fazer é provavelmente aquilo que tu és tentado a fazer quando tiveste uma grande oportunidade e sentes que rebentaste com a oportunidade que tiveste. Então Pedro, envergonhado, tinha voltado à vida de pescador. Acontece que Jesus não desiste de Pedro, amém? Jesus não desiste de Pedro da mesma maneira como não desiste de nós. Então ele vai ter com Pedro e da mesma maneira que Pedro tinha negado 3 vezes o mestre faz 3 perguntas a Pedro. Estou para parafrasear, para tornar mais rápido a memória deste texto, mas basicamente o que Jesus pergunta a Pedro é: Pedro, tu amas-me? Agora, tenta colocar-te no lugar de Pedro. Tenta colocar-te no sentimento de vergonha profunda que ele haveria de ter ao ouvir aquela pergunta. No entanto, Pedro respondeu que sim. E como é que Jesus responde à resposta de Pedro? Basicamente, Jesus vai dizer: apascenta as minhas ovelhas. O que é que isto significa? Nós aprendemos uma coisa muito importante acerca de ser pastor a partir deste episódio onde este pastor queria deixar de ser. E uma das coisas importantes que aprendemos é que a comunidade cristã, ao reconhecer os seus pastores, confirma neles o amor que há entre nós e Jesus. Pastores apenas existem porque antes ainda existiu o amor de Jesus por nós. O que estava em causa, vais encontrar essa frase agora aqui, o que estava em causa no momento em que compreensivelmente Pedro queria deixar de ser pastor, queria voltar a ser só pescador, Jesus intrometeu-se para que ele fosse restituído à profissão de pescador de homens, para que ele fosse restituído à posição de pastor. E porquê? O que é que dava a Pedro a possibilidade de voltar ao cargo depois do descalabro que tinha sido a sua negação tripla? O facto de ele amar Jesus. Quando tu encontras um pastor, tu encontras alguém que ama Jesus. A Bíblia depois até nos dá mais detalhes. A Bíblia até nos diz que quando nós amamos Jesus, porque Jesus vai dizer isso, nem sequer fomos nós que começámos a amar Jesus. Foi Ele que nos amou primeiro. Mas uma das coisas que distingue alguém que é pastor de alguém que não é sem dúvida o facto dessa pessoa amar Jesus. Uma das mais preciosas coisas que nós reconhecemos na vida do Manel é o amor a Jesus. E por isso, deixa-me dizer-te, estou a falar de ser pastor, estou a falar de amor, mas também quero dizer nesta hora que é importante nós não romantizarmos o amor a Jesus. E nós aqui na Lapa várias vezes usamos o termo romantização, e sempre que usamos o termo romantização é um termo negativo. O que é romantizar uma coisa? Romantizar é, no fundo, ter uma visão assim um pouco cinematográfica das coisas, uma visão idealizada, uma visão assim fofinha, que é muito bonita, mas que depois não corresponde e não sabe lidar com a realidade. E uma das coisas que eu gostava de dizer, e hoje também falando de um modo especial para o Manel, é que o nosso amor a Jesus não pode ser romantizado. Por uma simples razão. Porque Jesus não nos amou num amor romantizado. É por isso que nós temos este símbolo aqui à frente, que é uma cruz. A cruz é um sinal de morte que, paradoxalmente, para os cristãos se torna um sinal de vida. Porquê? Porque a cruz indica a maneira prática como Jesus ama. Jesus não nos ama a dizer: eu adoro-te, tu és espetacular, sempre que eu estou contigo a minha vida corre melhor. Jesus passou 3 anos de ministério a pregar para que no final a sua morte resolvesse de uma vez por todas todos os problemas que nos afastam de Deus. É por isso que alguns dos nossos hinos às vezes dizem e usam esta expressão: o amor de Jesus medido pela cruz. O amor de Jesus medido pela cruz. Não é um amor romantizado, é um amor de sacrifício. É um amor real. Ele deu a sua vida por todos aqueles que lhe pertencem. Ele não deixou perder um único. Então, Manel, estamos a falar de ser pastor. E eu quero dizer-te, a vida de pastor não é uma vida para ser romantizada. E assim, eu não quero dar muitos recados, até porque uma coisa que eu decidi fazer, Manel, hoje, ao pensar no texto bíblico para pregar, era nem sequer meter-me com grandes elaborações acerca do nosso passado. Porque senão não seria capaz de pregar eficazmente, ia ficar
mais emocionado do que devo. Portanto, esquece. Hoje, entre mim e ti, não há sentimentos, ok? Só há verdades bíblicas. Mas há algumas coisas que eu quero dizer, porque ao dizer-te a ti, estou a dizer naturalmente a toda a Igreja e a todos aqueles que nos visitam. Do mesmo modo como Jesus mostrou que realmente nos amava morrendo por nós na cruz, a vida do pastor é cheia de sacrifícios. E eles são sacrifícios pessoais, familiares e comunitários. Eu não vou estar a detalhar. Também quero admitir uma coisa que já partilhei no primeiro turno, no primeiro serviço de culto que fizemos, que é, hoje, até por conta das redes sociais, há dois extremos, Manel, para pastores. Há os pastores campeões, que são campeões nas redes sociais, com muitos seguidores, com ministérios de milhões. E também há o outro extremo, que é o pastor que vai para as redes sociais queixar-se de que é pastor. E dizer, a minha vida é muito difícil, ser pastor é muito difícil. E são duas tentações que podem tentar a ti também. A mim tentam-me. Às vezes há alturas em que eu quero ser um pastor campeão e há outras em que me quero queixar da vida difícil que eu tenho como pastor. Mas gostava de te guiar na palavra e não noutra coisa. E quando falamos em sacrifícios, eu gostava de dizer... aliás, onde é que está a Mariana? Mariana já foi embora, né? Ela pensou, agora estás aí. Mariana, a tua vida não vai ser a mesma agora que és casada com um pastor. E deixa-me dizer os meninos estão aí dispersos, também estão aí. Eles mais tarde poderão compreender. Eu no outro dia, quando a Leonor, nós demos uma boleia à Leonor depois do Manel ter sido eleito por unanimidade como o pastor da nossa igreja. E ela vinha no carro connosco e eu não ia desperdiçar a oportunidade de poder dizer alguma coisa animadora à Leonor. E eu estava-lhe a dizer, Leonor, tu agora és filha de pastor. Já estás pronta para lavar as casas de banho da igreja? E ela ficou com um ar... Claro, depois eu expliquei-lhe, era uma brincadeira, mas há aqui um fundo de verdade. E eu que me lembro, os nossos filhos nunca lavaram casas de banho na igreja. Mas deixem-me dizer para as mulheres, para a Mariana, para os filhos, e tenho o privilégio de estar na presença de outros pastores que estão aqui, a nossa vida não pode ser romantizada quando nós somos pastores. A nossa vida não é igual à vida dos outros. É por isso que o elogio é tão perentório. Mariana, a tua vida não vai ser igual. Mariana tem uma certa vantagem, porque é filha de pastor. E para os nossos filhos, a vida dos nossos filhos, eu sei que pode parecer bonito hoje dizer coisas diferentes, mas deixem-me dizer, a vida de um filho de pastor não é igual à vida daquele que é filho de alguém que não é pastor. E eu não me quero desviar muito, mas quero tentar fazer isto como deve ser, também não desperdiçando esta oportunidade. Até porque eu estou casado, a minha mulher é mulher de pastor, a Ruth, e não tenho os meus miúdos todos aqui, há uma que está na Holanda agora, mas valia a pena reconhecer que eles têm sido fiéis numa vida que não é igual. Quer a minha mulher, quem me conhece sabe que eu nem sequer estaria aqui se não fosse a Ruth, quer os meus filhos, que geralmente ouvem mais o pai a queixar-se e às vezes a dizer, tu és filho de pastor, mas que têm sido fiéis. Eu quero encorajar-vos também por isso. Tenho dois aqui, o Joaquim, não sei se está aí, e há uma que está na Holanda, mas quero reconhecer, Deus tem ajudado os meus filhos e a minha mulher a uma vida que não é uma vida fácil. E nós nunca devemos educar os nossos filhos com versões romantizadas da vida. Deus vai-lhes dar uma capacidade, Deus vai dar uma capacidade especial à nossa mulher. Porquê? Porque quando nós vivemos desta maneira, não é para provarmos que nós somos durões e que aguentamos o que os outros não aguentam, mas é para as pessoas verem que nesses sacrifícios o que está lá a animar é um amor a Jesus, é uma imitação de Jesus. Talvez uma das coisas que não atrai hoje pessoas para serem pastores é precisamente uma romantização daquilo que o pastorado é. Mas também um esquecimento daquilo que a Bíblia diz. É a melhor obra, é obra excelente, não há nada como ser pastor. E eu tenho o maior respeito por todas as outras profissões, mas não há nada como ser pastor. Amém, Filipe? Amém, Newton? Amém, todos os outros pastores que estão espalhados por aqui. Calma, dentro de um ano, Newton, está quase. Quero terminar esta mensagem. Os homens que Jesus chama para cuidarem da igreja não podem esperar uma vida com um estilo diferente da vida da cruz. E é um amor sacrificial. Vocês encontram essa frase agora aí. Igreja, deixa-me também dizer isto antes de entrar no último parágrafo desta mensagem.
uma das coisas que vai ser boa para nós, mas que nós precisamos de fazer, é que nós vamos olhar para o Manel como nosso pastor. O Manel é uma pessoa extraordinária. Como o Manel, eu só conheço o Manel. Nunca conheci outro Manel. Por isso mesmo vou evitar fazer muitas elaborações sobre a importância do Manel na minha vida. Mas uma das coisas que hoje é um esforço para mim, e vai ter de ser o esforço da igreja também, é que este homem passa a ser nosso pastor. E nós devemos-lhe um respeito especial. Portanto, também há um Manel do passado, que é o nosso Manel, que nós agora temos de nos lembrar, estamos na presença de um pastor. A autoridade não se faz sem proximidade, sem amor, mas este homem agora, ele é pastor da Igreja da Lapa. Amém? Ainda que não seja chamado a ser pastor, se és cristão, és chamado a uma vida que encara o sacrifício como uma oportunidade para exprimir o amor que tens por Jesus. Vais encontrar essa frase aí projetada. Tu não precisas de ser pastor para viver debaixo do mesmo esquema. E esse esquema é encarar o sacrifício como uma oportunidade para tu exprimires o amor que tens por Jesus e o amor que Jesus tem por ti. Se Cristo tomou a iniciativa de se sacrificar por ti, nem o sofrimento te pode impedir de te saberes amado por Jesus. Vou voltar a repetir. Porque isto muda a maneira como nós vivemos, muda a maneira como nós encaramos a existência. Quando nós acreditamos realmente que Jesus morreu por nós, num sacrifício na cruz, até os momentos de sofrimento não impedem de nós nos sabermos amados por Ele. Amém? Até quando tu passas por as coisas que não queres passar, ninguém aqui romantiza o sofrimento. Ninguém aqui quer sofrer para ganhar lições divinas. Se eu puder escapar-me do sofrimento, vou escapar-me do sofrimento todas as vezes. Todas. Agora, eu tenho de dizer-te de Bíblia aberta que, como a vida é muito mais do que o meu desejo de evitar sofrimento, eu sei que vou sofrer. E uma das coisas que acontece no meio do sofrimento é, através da fé, a garantia que nem quando eu sofro, isso significa que Jesus deixou de me amar. E se até o sofrimento puder ser vivido com essa certeza que nós somos amados, nós seremos mais do que os nossos sofrimentos. Nós teremos Jesus connosco nos nossos sofrimentos, para que a nossa vida possa ser uma esperança real de que o sofrimento, sendo real na nossa vida, ele não reclama a nossa vida, porque Jesus já reclamou a nossa vida quando ele sofreu um sofrimento final, que nós nunca conseguiremos imitar. Por isso, nesta hora, eu quero convidar-te, Manel, a vir cá à frente, quero convidar todos os pastores evangélicos que estão presentes, que quero convidar-vos a termos este momento onde vamos orar e consagrar a vida do Manel. Gostava que esta fosse uma hora de nós, ao olharmos para aquilo que vai acontecer com o Manel, tu não estivesses necessariamente a pensar em hierarquias pastorais protestantes ou evangélicas, mas que estivesses a pensar que o momento que vai acontecer acontece porque um dia Jesus deu a sua vida por nós. E que por causa disso, um homem que se levanta para dizer que é bom ser pastor e que quer ser pastor, torna-se um exemplo especial de Jesus para nós.